Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. Vamos dar continuidade na palavra ministrada hoje pela manhã, baseada em Mateus, capítulo 16. Estamos estudando sobre Cristo, a igreja e o reino. E nós vamos continuar estudando sobre a igreja. Vamos ler a partir do versículo 14, Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Por esta causa, dobro meus joelhos diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, para que, segundo as riquezas de sua glória, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes de conhecer com todos os santos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Vamos orar. Amado Pai, no glorioso nome do Teu Filho Jesus, nós nos encontramos mais uma vez aqui reunidos, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, pedindo que o Teu Espírito possa atrair toda a nossa atenção para a Tua palavra, e assim, ó Deus, venha Ele ministrar a nós. Queremos ouvir o Senhor, queremos receber do Senhor, pedimos a Tua ajuda, Senhor. Venha agora no nome de Jesus, e abra a revelação desses textos. Nós te pedimos, Senhor, no grande e poderoso nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, vamos meditar nesses textos, vendo ainda este tema sobre a igreja. Nós, pela manhã, estivemos vendo um pouco sobre a identidade da igreja, seu caráter, sua natureza, dentro de duas tipologias. A primeira tipologia, Eva, lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. E a segunda tipologia, em Êxodo capítulo 26, naquelas 48 tábuas e as 96 bases da armação do tabernáculo, aquelas 48 tábuas e as 96 bases de prata onde essas tábuas estavam colocadas. E aí nós fomos ver mais alguns detalhes sobre como Cristo está edificando a sua igreja, qual é o propósito, qual o resultado. Agora, nesta porção aqui em Efésios, vamos ver mais alguns detalhes. Se você observar a epístola aos Efésios, ela tem como finalidade mostrar a igreja na definição bíblica mais elevada, porque aqui nós vamos ver nesses 6 capítulos uma revelação sublime da igreja do Senhor. No capítulo 1, Paulo, ele vai nos falar sobre o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, há muitos detalhes deste capítulo 1. Ele vai dizer que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, isto é,
Deus estabeleceu um plano em si mesmo e para a sua própria glória. E neste plano ele desejou ter uma família de muitos filhos, filhos que foram escolhidos antes mesmo da criação do mundo. Havia um plano em Deus, havia um propósito em Deus. No capítulo 1, Paulo chama este assunto do conselho da divindade. Isto é, Deus no seu conselho eterno, ele estabeleceu em si mesmo um plano. O assunto propósito eterno de Deus tem aqui as suas bases, os seus fundamentos. Então você vê que ele inicia falando disto e ele vai terminar com a igreja. Lembre-se, Efésios capítulo 1, se você quiser recordar comigo, volte. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele inicia toda esta sentença do capítulo 1, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele em amor nos predestinou para a adoção de filhos. E por aí ele vai falando sobre todos esses temas que compõem o eterno propósito de Deus, que ele propôs, isto é, ele dispôs e propôs em si mesmo para o louvor da glória do seu grande nome. E aqui, se você for observar, no capítulo 1, ele vai concluir com a igreja. É claro que este capítulo 1 de Efésios tem algumas seções, mas não muda a temática. E quando ele conclui com a igreja, ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. O capítulo 2, Paulo começa diferente. Se o capítulo 1, ele começa antes da eternidade, o capítulo 2, ele vai começar nos mostrando não o propósito eterno de Deus, mas um ponto glorioso do propósito eterno de Deus. O assunto propósito de Deus é o capítulo 1. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar um outro quadro. Inicia assim: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Porém, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, se o capítulo 1, ele parte da eternidade, o capítulo 2, ele vem do lugar mais negro, mais profundo, da nossa triste condição em Adão, mortos em delitos e pecados. Agora observe, como ele conclui o capítulo 2, ele conclui assim: edificados, se você quiser observar, o versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus, olha Mateus capítulo 16, a pedra principal, em quem todo edifício bem ajustado vai crescendo para ser um santuário sagrado ao Senhor. E o último versículo, ele diz assim: em quem também vós, juntamente, sois edificados para a habitação de Deus, através do seu Espírito. Lindo isso, irmãos. Você vê que no capítulo 1, ele conclui dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. No capítulo 2, ele conclui dizendo que a igreja, ela é edificada sobre a pedra principal, que é Cristo, para se tornar a morada de Deus no Espírito. Lindo, irmãos. E agora, quando você entra no capítulo 3, você vai ver nessa porção que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre 4 dimensões, e eu chamo a sua atenção para isso. Essas citações que eu fiz,
Elas são importantes para nós compreendermos a mente, o coração de Paulo. Porque ele inicia o capítulo 3 dizendo assim: por esta causa, vamos ler bem devagar isso, irmãos. Diz: por esta causa, olhe bem aqui, eu, Paulo, sou prisioneiro. Está vendo aí o versículo 1? Por esta causa. Qual causa, irmãos? Nós temos que sublinhar a palavra causa. Qual é a causa? Ok? Por favor. Agora vem comigo no versículo 14 deste mesmo capítulo 3. Ele vai dizer assim: por esta causa dobro os meus joelhos diante de Deus, diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem uma causa, ele cita 2 vezes isso, ele coloca ênfase nesta causa. Então nós podemos concluir da seguinte forma, da maneira mais simples possível. Nos outros 2 capítulos anteriores, Paulo esteve falando sobre o supremo propósito de Deus e sobre o grande método de Deus, o grande plano de Deus. Então, no supremo e eterno propósito de Deus, Ele já havia nos escolhido em Cristo. Porém, nesse plano, a maneira dele foi algo extraordinário. Se você atentar para o versículo 10 do capítulo 2, ele diz assim: somos feitura dele. A palavra feitura aqui é poema, de onde vem a palavra em português poema. Somos um poema. Então Paulo está, irmãos, ele está assombrado. Eu quero dizer para você, ainda não houve, e tenho absoluta certeza, e nunca haverá um livro que fale da igreja, de acordo com o propósito eterno de Deus, como a Epístola aos Efésios. 6 capítulos apenas, 6. Porém, com verdades que nós não somos capazes de esgotá-las. Observe isto, ele está dizendo, somos um poema, aqui está o grande poema. Como é possível, irmãos, Deus, que nunca dependeu de nada nem de ninguém, Deus, que sempre esteve satisfeito eternamente consigo mesmo, na comunhão do seu Filho e do seu Espírito, ele nunca precisou de nada, nunca precisou de ninguém. Que interesse teria ele em ter uma família de filhos como nós? Eu tiro por base minha vida. Qual o interesse de Deus de desejar eu e você, a ponto dele entregar o seu filho na morte, para a satisfação da sua justiça? Quando Deus nos salvou, lá na cruz do Calvário em seu filho, levando o seu filho à morte, Deus não tinha um problema com Satanás, ele não deu o seu filho em pagamento a Satanás para nos libertar. O problema de Deus quanto à nossa redenção era entre Deus e Deus mesmo, não era entre Deus e Satanás. Jesus não foi um pagamento a Satanás para que nós fôssemos redimidos. Jesus, ele foi um pagamento para satisfazer a justiça de Deus, porque nada neste mundo poderia satisfazer a justiça de Deus, a não ser Deus mesmo. Então você pode imaginar, é isso que Paulo está falando, esse é o assunto, e quando ele termina essa exposição, ele fica assombrado. Você vai ver que esses que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele escolheu eles para que eles fossem o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, eles se tornaram, por causa da queda de Adão, filhos da ira. Eles estavam mortos em delitos e pecados. E esses que Deus escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, e os resgatou, mas Deus, em sendo rico, por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele nos salvou pela graça. E o que Ele fez com esses que estavam mortos em delitos e pecados, que eram filhos da ira? Ele fez deles um santuário, edificado sobre Cristo, a rocha, para que o Espírito Santo pudesse eternamente habitar. Quando Paulo termina isso, sabe o que ele diz? Sabe como ele termina? Ele diz: por esta causa, eu me tornei prisioneiro.
por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Agora nós começamos a entender. A Epístola aos Efésios vai se abrindo diante de nós. Os capítulos 1, 2 e 3 é a parte doutrinária. Os capítulos 4, 5 e 6 é a parte prática. Doutrina e prática. Nós estamos vendo doutrina. Aí agora nesse capítulo 3, ele vai falar sobre 4 dimensões. Se você observar numa leitura natural, essas 4 dimensões, elas são colocadas, elas não são, parece que não são explicadas. Observe, voltemos nossos olhos para o texto. Quando ele diz assim no versículo 18: sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. O que significa essas 4 dimensões? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o que Paulo realmente está dizendo aqui? O que quer dizer essas 4 dimensões? Altura, comprimento, largura e profundidade. Se você atentar, você vai ver 4 frases. Essas 4 frases, anteriormente ditas por Paulo, elas vão, de alguma forma, mostrar para nós as 4 dimensões daquilo que é a igreja. Aquilo que é a igreja, a sua altura, o seu comprimento, a sua largura e a sua profundidade. Como o corpo de Cristo e como o santuário do Espírito, que ele já havia dito. Então vamos observar aqui essas 4 frases. A primeira está aqui, no versículo 8, deste mesmo capítulo 3. A mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dado esta graça, de anunciar entre os gentios o Evangelho. Olha a primeira frase: insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis. Essa palavra significa aquilo que não se pode chegar ao seu fim, aquilo que é impossível você tocar todo o seu fim, você jamais pode esgotar. Cristo é inesgotável. A profundidade daquilo que é Cristo, todas as suas dimensões, todas as suas grandezas são inesgotáveis. Passaremos toda a eternidade e jamais iremos esgotar o nosso conhecimento acerca de quem é Cristo. A ciência diz que o homem normal, uma pessoa normal, a sua capacidade mental, intelectual, chega a 12%. Alguns, como Einstein, chegou a esse ponto. Então, o limite que se chegou até hoje, na capacidade intelectual do homem, é 12%, da capacidade do seu cérebro. Então, eles dizem que os grandes cientistas chegaram a esse ponto. Nós, meros mortais, usamos 3, 4, 5% da nossa capacidade intelectual. O que eu quero dizer é que 97% da nossa capacidade está bloqueada. Nós não desenvolvemos. Mas um dia, irmãos, quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade, nós teremos toda a nossa capacidade plenamente aberta. E aí, irmãos, nós vamos conhecer Cristo de tal maneira, mas à medida que nós conhecemos Cristo, nós vamos sentir uma necessidade de conhecê-lo mais, porque Ele é inesgotável. E aonde nós podemos conhecer Cristo mais plenamente? Com todos os santos, na vida da igreja, porque é na igreja que Ele se revela, é na igreja que Ele manifesta suas virtudes, seu caráter, é na igreja, irmãos, porque a igreja e Cristo se tornam um só corpo, Ele o cabeça e nós os membros, e é por meio dessa diversidade de membros que esse Cristo corporativo se expressa.
É aqui que ele se manifesta, é aqui que ele se revela. Sua sabedoria, suas virtudes, seu caráter é visto em nós. Você se lembra, irmãos? Em Gênesis capítulo 5, Eva, ela era chamada em Adão. Se você quiser olhar, vem comigo, Gênesis capítulo 5. Está assim o versículo 1. Este é o livro dos descendentes de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea criou-os, e os abençoou, e chamou-os seu nome Adão, no dia em que foram criados. Criados. Você pode ver isso, irmãos. Eva, ela foi tirada de Adão, e ela era chamada em Adão. O que isso nos ensina? Nos ensina aquilo que eu já repeti outras vezes, durante esta conferência, que a igreja é aquela parte tirada de Cristo. Ele escolheu, não no universo, irmãos, ele não escolheu se revelar no universo, ele escolheu se revelar pela igreja. A igreja tem que ser um reflexo daquilo que é Cristo. O Cristo celestial, ele deseja se manifestar e se expressar por meio da igreja. Quando ele diz assim, que nós faríamos obras maiores, nós nunca faremos obras como ele fez. Nenhum de nós tem capacidade de fazer obras como ele fez, mas ele diz que nós faríamos obras maiores. E como assim, irmãos? Porque outrora, aquele Cristo de Nazaré estava num corpo de um homem, onde ele foi encarnado, mas depois que ele morreu e ressuscitou, e depois ascendeu aos céus, o seu Espírito foi, como diz Paulo, em 1 Coríntios 12:13, diz que ele nos batizou em um só corpo. Em qual corpo que nós fomos batizados? Você sabe o que significa a palavra ali, batizado? Mergulhar para dentro. Então nós fomos mergulhados para dentro de um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Então nós estamos no corpo de Cristo. E aonde Cristo se expressa? Por meio do seu corpo. Se nós não entendermos isso, irmãos, sabe o que nós vamos viver? Vamos viver uma realidade espiritual frustrada, de estarmos aqui nessa terra e nunca expressarmos a realidade daquilo que é o corpo de Cristo. Isso é extremamente significativo, é extremamente profundo, nós não podemos virar as costas para isso. Aqui está uma verdade perscrutadora, aqui está uma verdade que deve nos incomodar sim, que tem que nos levar aos pés do Senhor. Como é possível, irmãos, vivemos toda esta geração só na periferia, só na superficialidade? Ultimamente o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre o irmão do filho pródigo. Eu tenho estado incomodado com aquele rapaz, porque aquele rapaz, ele revela a totalidade da vida de muitos cristãos. O pai está fazendo uma festa, o pai está feliz, mas ele não quer entrar. Ele estava no campo, ele estava no trabalho, ele esteve tão envolvido com o campo, que ele não se deu conta dos anelos do pai. E quando ele chega, ele pergunta para o criado, o que é isso? Ele disse, é o teu pai, ele matou o bezerro cevado. Você vai ver que ali em Lucas 15, sempre que faz referência ao bezerro, é com o artigo o bezerro cevado. E por quê? Porque aquele bezerro, o pai mandou engordar, desde que aquele filho mais moço saiu, e um dia o filho voltou, e o pai fez uma festa, mas o filho mais velho não queria fazer parte da festa. Ele disse assim para o pai, meu pai, há quanto tempo eu estou contigo, e nunca me deste um cabrito? Você vê, irmãos, ele diz assim, há tanto tempo que te sirvo. Ele servia o pai, não era por amor, ele servia por um cabrito que fosse. O amor dele pelo pai era por interesse, ele servia por interesse e não por amor.
O pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Sabe o que eu quero dizer aqui, irmãos? Nós temos uma dificuldade enorme de convivermos com as nossas riquezas, com as nossas insondáveis riquezas, com a nossa herança que nós temos em Cristo Jesus, e vivemos a vida espiritual tão pobre. Irmãos, todos nós temos luta, todos nós temos batalhas, todos nós temos dificuldade, seja pessoal, seja conjugal, seja como for, nós temos dificuldades. Nossa vida é limitada, esse corpo nosso é tão suscetível a fraquezas, a quedas e tantas coisas ruins, mas existe algo que está, irmãos, declarado na palavra de Deus. Nós temos uma vida celestial. Desde o momento que você nasceu de novo e se tornou uma nova criatura, seu nome foi escrito no livro da vida, abriu um caminho entre você e o trono de Deus. Você não precisa mais de mediadores, a não ser aquele que está sentado no trono e abriu o caminho para que você entre. Nossa vida cristã é uma vida celestial na terra. Nossos pés estão aqui, mas o nosso coração está no trono de Deus, e aqui você vê insondáveis riquezas em Cristo Jesus, e nós como igreja não temos experimentado, irmãos, temos sido tão frios, tão indiferentes. A apostasia tem devastado o povo de Deus nesses últimos tempos. O Senhor profetizou, o Senhor falou, os apóstolos falaram sobre esses dias finais, dias de trevas, dias de frieza, onde o nosso amor por Deus vai esfriar, onde nós seremos envolvidos pelo curso, pela circunstância deste mundo, onde profissionais da mentira, como diz Paulo em 1 Timóteo 4, 1 e 2, estaria enganando muitas pessoas, fazendo-os abandonar a fé. A Bíblia é clara sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos aceitar a apostasia como uma condição normal para a nossa vida. É tempo de estarmos revestidos do Senhor. Geralmente nós reclamamos e oramos e pedimos: Senhor, ajuda-me a andar no Espírito. Isso não é oração que um cristão faça, irmãos. Qualquer cristão, que por mínimo de maturidade que tenha, não ora para Deus fazer ele andar no Espírito. Andar no Espírito é imperativo, é dever, é responsabilidade nossa. Nós só oramos porque nós colocamos a responsabilidade nas costas de Deus, enquanto essa responsabilidade é nossa. Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Não é uma questão de oração, é uma questão de ação. Nós deveríamos gastar a nossa oração em comunhão com Deus. Nós deveríamos gastar a oração em andar no Espírito, e não ficar pedindo para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. É como pedir para Deus para nós sermos cheios do Espírito. Então as pessoas oram e falam assim: Senhor, enche-me do Espírito. Como assim? Como assim? Como é que você pede para Deus te encher do Espírito? Ele já derramou o Espírito Santo. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele disse isso antes do Espírito ter sido derramado. É nosso dever ter uma vida cheia do Espírito. É imperativo. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho. Vinho aqui é uma figura de prazeres carnais. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Aqui o verbo está no imperativo, mas aqui é uma conjunção, uma adversativa que estabelece o contraste, isto é, não viva, não permita, não aceite viver uma vida controlada pelos prazeres, pelo gozo do mundo. Enchei-vos do Espírito. Isso é a ordem, é imperativo. Estão vendo, irmãos? Mas nós queremos, não é viver nas insondáveis riquezas de Cristo, nós queremos viver como mendigos, como pedintes. Isso não está certo, irmãos. A característica visível da igreja está nessa dimensão, nessa profundidade, insondáveis riquezas de Cristo. Como diz o escritor aos Hebreus, citando Jeremias, quando Deus fala sobre a nova aliança, e uma das bênçãos dessa nova aliança é que nenhum dos irmãos precisará ensinar o outro dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Oh, irmãos, estamos vivendo um tempo de trevas da ignorância espiritual, trevas da apostasia. Estamos perdendo tanto de Cristo, irmãos, tanto de Cristo.
porque queremos viver na superficialidade. Satanás, somente Satanás, tem todo interesse, e ele investe toda a força do inferno, para que nós sejamos imaturos, superficiais, frios e apostatas. Só Satanás. E olha aqui, a primeira dimensão, e só é possível experimentar isso com todos os santos, como igreja, em um só corpo, insondáveis riquezas de Cristo. Vamos para a segunda, voltemos aqui para Efésios, por favor, versículo 9, Efésios 3:9, aí ele diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Dispensação do mistério. Essa palavra dispensação, irmãos, ela vem de um vocábulo no texto original que é economia. A palavra que é oikonomos, da onde vem a palavra economia. A economia, a administração do mistério. Então vamos usar a hermenêutica para entender o que significa esta palavra mistério. Por favor, meus irmãos, veja o versículo 3 deste mesmo capítulo 3. E por revelação me foi dado a conhecer está vendo o artigo? O mistério. Pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Aí ele vai dizer sobre esse mistério. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, mas agora, tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E que mistério é esse? É que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo. Está vendo aí? E co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Agora ele está dizendo, irmãos, que há uma unidade no corpo de Cristo, não há uma exclusividade, há uma inclusividade. Paulo está dizendo que tanto os gentios, que somos nós, e os judeus, fazemos parte de um só corpo, que é a igreja. Esse corpo aqui é o mesmo de Efésios capítulo 1, a qual é o seu corpo, a igreja. Isso estava oculto, irmãos, ninguém conheceu isso. Abraão, os patriarcas, Moisés, os profetas, sacerdotes, reis, tudo o que eles viram era uma sombra, eles não tinham ideia da grande dimensão. Meu irmão, minha irmã, nós somos uma realidade que nem os profetas, por mais santos e consagrados que eles foram, e a vida que viveram, e por isso eles morreram, eles não puderam tocar. Nós somos essa realidade, porque Deus tem uma economia, irmãos. Deus estabeleceu uma economia, uma administração, aquilo que está no capítulo 1 de Efésios, a economia deste mistério. Que mistério é esse, irmãos? A igreja, ela estava oculta dentro de Cristo, como Adão. Deus criou Adão, mas ele não havia criado Eva, e Adão, ele percebe que todos os animais têm o seu par, porém ele não. Aí um dia, no versículo 18 de Gênesis 2, está assim: não é bom que o homem esteja só. Eu pergunto, irmãos, a questão aqui é: Deus está fazendo uma afirmação ou um questionamento? Deus está fazendo uma afirmação, irmãos. Não é bom que o homem estivesse só, far-lhe-ei uma adjuntora. Assim também, Deus desejou nesse Cristo, não ter apenas o cabeça, mas ter o seu corpo. Cristo é a igreja, para a completação do seu propósito, e Ele nos inseriu, irmãos. Isso estava oculto, veio por todas as dispensações, esteve oculto, mas que agora Deus revelou por meio dos apóstolos e profetas, a saber que os gentios e judeus formam um único corpo, que é o corpo místico de Cristo. Esta é uma economia, esta é uma grande administração,
Essa é uma grande verdade, essa é uma grande doutrina, que Satanás batalha para que ela não seja conhecida, para que ela não seja experimentada, para que não haja realidade dessa doutrina. E aí, irmãos, garimpamos na superfície, perdemos tanto, irmãos. Nós estamos em busca de um grande mover de Deus antes da volta de Cristo, e a promessa para isso, de um grande mover de Deus. Como vamos experimentar este mover de Deus, se nós não conhecemos a economia do mistério? Entender que nós, irmãos, somos agora a revelação desse mistério. Havia algo escondido no coração de Deus, Ele nunca explicitamente revelou a alguém, Ele não havia revelado isso para ninguém. Se você vem estudando o ministério de Cristo, Lucas nos oferece uma melhor didática. Por exemplo, Lucas, capítulo 1 ao capítulo 4, foram aqueles 30 anos da vida oculta do nosso Senhor. Do capítulo 4 ao capítulo 9, foram os 3 anos do ministério do Senhor. E do capítulo 9 até o capítulo 24, foram os últimos 6 meses da vida do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, observe bem, que durante os 3 anos de ministério de Jesus, e Mateus também vai nos oferecer isso. Mateus pode ser estudado da seguinte forma: Mateus capítulo 1 até o capítulo 4, os 30 anos da vida do Senhor. Do capítulo 4 até o capítulo 16, os 3 anos, primeiro, capítulo 1, capítulo 4, os 30 anos da vida do Senhor. Capítulo 4 ao capítulo 16, os 3 anos do ministério do Senhor. E do capítulo 17 até o 27, os últimos 6 meses da vida do Senhor. Então você vê, eles gastaram mais tempo falando dos últimos 6 meses da vida do Senhor do que do restante dos anos que ele viveu. Mas deixe-me te falar algo: durante os 3 anos de ministério, Jesus nunca havia falado explicitamente da igreja, ele nunca havia falado nada dela, ele deixou para falar isso lá no Monte Hermon. Foi a primeira vez que ele falou da igreja. Edificarei a minha igreja. Ela estava escondida nele. E quando que a igreja foi manifestada? Ela foi manifestada quando ele desceu às profundezas da morte, do abismo. E quando ele ressuscitou, aí sim, irmãos, agora ele volta para a igreja. Ele fica com ela 40 dias. Capítulo 1 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nosso Senhor gastou 40 dias aqui na terra. O versículo 4 de Atos, capítulo 1, diz assim: reunindo-se com eles, essa palavra aí no capítulo 1, versículo 4 de Efésios, reunindo-se, vem de um vocábulo, do texto original grego, que é uma única menção em todo o Novo Testamento, uma única menção, uma palavra única que Lucas tomou. Ela é formada por uma conjunção, por uma preposição, me perdoe, que dá o sentido de união íntima, como que um jantar à luz de velas. Durante 40 dias do ministério de Cristo, esse tempo foi gasto com a sua igreja, ele se dedicou totalmente à igreja, porque ali ele estava fazendo uma obra profunda, ele estava se revelando a ela. Irmãos, nós sabemos que os discípulos andaram com ele durante 3 anos e 6 meses, e depois esses 40 dias, para os discípulos, aqueles 40 dias foram muito mais significativos do que os 3 anos e 6 meses, porque ao final dos 3 anos e 6 meses, como nós encontramos os discípulos? Encontramos eles incrédulos e com medo dos judeus. Eles não criam que Jesus havia ressuscitado. E lá em João 20, a partir do versículo 19, eles se trancaram no cenáculo com medo dos judeus, incredulidade e medo. Foi assim que eles concluíram aquele ministério de 3 anos e 6 meses com o Senhor. Mas o nosso bom Senhor, o nosso amável Senhor, ele não ascendeu aos céus, ele ficou com eles 40 dias, 40 dias ministrando face a face com eles, só com eles, preparando eles para aquele grande acontecimento do Pentecostes, de Atos 2, ao final dos 40 dias, nosso Senhor ascendeu aos céus, e logo a seguir,
o Espírito Santo desceu para a igreja, ali a igreja nasceu, vida, poder, ressurreição, glórias a Deus, e nós somos essa realidade, irmãos. Se a igreja de Atos é a continuidade do ministério de Cristo, nós necessariamente, consequentemente, temos que ser a continuidade da igreja de Atos. Abra sua Bíblia em Atos 28, você vai ver que não tem final, não tem conclusão. Leia, você vai ver, este livro não tem um fim, porque nós somos a continuidade da história da igreja em Atos dos Apóstolos. Irmãos, esse mistério, essa economia do mistério de Deus, ela se tornou real, visível. Nós somos esta igreja, nós somos essa realidade, nós fazemos parte dessa administração de Deus. E hoje, como Satanás tem feito, irmãos? Ele tem maculado, ele tem diluído. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ver essas dimensões, compreender com todos os santos, todas essas dimensões da realidade da vida da igreja. Vamos citar mais uma aqui, a terceira, e depois a última, no versículo 11. Veja aqui o versículo 10, Efésios 3:10. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer, por meio da igreja, aos principados e potestades, nos lugares celestiais. Aqui eu vou traduzir mais uma palavra muito significativa: multiforme. Multiforme. Essa palavra, a tradução dela do texto original é múltiplas facetas, múltiplos aspectos, múltiplas maneiras. Então guarde isso. A multiforme sabedoria, como seria melhor traduzido? As múltiplas facetas da sabedoria de Deus, as múltiplas maneiras, os múltiplos aspectos da sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, existem muitos aspectos, existem muitas e variedades acerca da sabedoria de Deus, que não podem ser manifestadas por meio da natureza e nem por meio de anjos. Deus escolheu a igreja. A igreja é onde as múltiplas facetas da sabedoria de Deus se revela. Agora eu quero que você observe que ele diz assim: aos principados e potestades nos lugares celestiais. Uma tradução livre desse texto diz que a igreja é uma escola onde os anjos, os termos aqui, principados e potestades, tem um aspecto genérico. Em que sentido? Quer dizer que tanto anjos bons como anjos maus, eles estão olhando para nós e aprendendo sobre a sabedoria de Deus, de uma maneira que eles são incapazes de conhecer, a não ser pela igreja. Vou tentar traduzir isso melhor. Deus, ele escolheu fazer da igreja uma grande escola, onde ele está ensinando a anjos, tanto bons como maus, sobre a sua infinita sabedoria. O que eu estou te dizendo é o que está neste texto. Há muitos aspectos da sabedoria de Deus que jamais pode ser conhecido, a não ser através da igreja. Anjos não sabem o que é a graça de Deus, eles não conheciam a graça de Deus, até essa graça se manifestar salvadora a nós. Eles não são capazes de entender por eles mesmos o que é misericórdia, aonde a misericórdia de Deus se manifestou a nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A igreja é uma escola de sabedoria de Deus, irmãos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa é a verdade deste capítulo. Essa é uma dimensão que nós precisamos do Espírito Santo, junto com todos os santos, para tocarmos, para extrairmos toda a sua força e pensar: não é possível, como pode Deus fazer isso?
Anjos estão olhando para nós, aprendendo conosco acerca da sabedoria de Deus. Sabedoria é essa, irmãos, sabedoria é essa, que nem no universo eles poderiam aprender, mas aonde eles estão aprendendo? Estão aprendendo conosco. Que coisa linda, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. Não existe beleza maior no universo do que aquela que Deus colocou na igreja. Por isso ela é a noiva de Cristo Jesus. Por que ela é a noiva de Cristo Jesus? Porque ela é a realidade mais bela de todo o universo aos olhos de Cristo Jesus. Não há nada no universo que atraia tanto Cristo como a sua igreja. E Deus escolheu nós. Imagine, irmãos, pessoas fracas, pessoas débeis. Deus escolheu aqueles que não são para confundir todos os que se acham poderosos. Sabedoria de Deus, mistério de Deus, conhecimento insondável de Deus, tudo isso só é possível na igreja, irmãos. Satanás tenta nos diminuir, nos manter no cativeiro de mediocridade. Como isso tem sido devastador para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Como essas coisas têm esfriado o nosso amor. Quantas vezes nos encontramos em debates frívolos, sem sentido algum, porque nós temos perdido a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, que são partes inerentes da natureza da igreja, da vida da igreja, do testemunho da igreja, porque é nela, por meio dela, que o poder e a sabedoria de Deus se manifesta a todos os homens. Há um depósito de vida, há um depósito de glória, há um depósito de graça na igreja, irmãos, na igreja. Deixe-me citar agora o último ponto e depois fazer algumas aplicações. O versículo 10: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, em quem temos acesso com confiança, por meio da fé nele. Então observe bem essa frase, o eterno propósito. Oh, queridos irmãos, como esse assunto eterno propósito tem sido ignorado, desprezado. Infelizmente, em português, só há um livro que eu posso dizer para vocês que ele foi escrito sobre este assunto com muita propriedade, sobre o supremo propósito de Deus. Há um outro que é parte de um comentário de Efésios do irmão Martin Lloyd Jones, que também é o supremo propósito, muito bom. E este outro do irmão Devern Frank, sobre o supremo propósito. Nós não conheço outros. Alguma coisa que eu já vi não merece nem indicação. Irmãos, este assunto é fundamental. Nós não temos o direito de sermos ignorantes, irmãos. O Espírito de Deus habita em nós. Nós não temos o direito de sermos indiferentes. O Espírito de Deus, ele veio fazer morada em nós. Como eu posso dizer que o Espírito de Deus habita em mim, enquanto eu sou tão indiferente à sua palavra? Como eu posso dizer que eu tenho verdadeiramente salvação, se o Espírito de Deus não habita em mim? Meus irmãos, cuidado com o espírito religioso, isso não é salvação. Cuidado com o que você acha que é salvação, e é só salvação psicológica. Salvação é uma mudança radical de vida de quem estava morto em delitos e pecados, no império de trevas, e tudo se fez novo, e esta pessoa foi transportada para o reino do Filho. Hoje nós estamos vivendo um evangelho tão barato, que salvação hoje não requer transformação, requer apenas uma opção. Antes eu fumava, bebia, fazia isso, mas hoje não deixei de fazer isso, eu me tornei cristão. É isso que você chama ser cristão? Deixar de fazer algumas coisas que fazia mal para o seu corpo, fazia mal para a sua moral, para a sua dignidade? É isso que você chama ser cristão? Pois eu quero te falar que isso não é conversão. Isso não é conversão. Conversão não é isso, não é mudança de costumes e nem mudança de hábitos. Conversão é coisa séria.
Conversão é mudança de condição e de estado radical. Você saiu do império de trevas e agora você vive uma realidade celestial. Você tem uma busca celestial. Você tem uma fé, você tem uma certeza. Agora, um outro sentido, porque nós temos 5 sentidos, mas quando você nasce de novo, você passa pela regeneração. Quando você converte, você passa a ter o 6º sentido, a fé, como um dom de Deus na sua vida. Esta é a fé salvífica, ela não veio de nós, ela é um dom de Deus. Esta fé, a qual o nosso Senhor é o autor e consumador, ela se tornou um dom de Deus a nós, e ela foi nos dada quando o Evangelho penetrou a nossa mente, o nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? Isso é conversão. Infelizmente nós vivemos numa geração onde boa parte dos cristãos não nasceram de novo, não nasceram, não tem convicção, não tem realidade. Que novo nascimento é esse que não tem convicção de salvação? Que novo nascimento é esse que não tem realidade de salvação? Que conversão é essa onde o Espírito Santo não está formando Cristo no seu caráter? Você chama isso de conversão? Isso não é conversão, isso é religião. Isso não tem nada a ver com Deus, isso é coisa de mente, isso é coisa de homem. Quando você converte, você é mergulhado no corpo de Cristo. Então, significa que os traços, as virtudes de Cristo vai ser formado em você. Paulo chama isso em Efésios, Paulo chama isso em Gálatas, em 3 textos, da seguinte forma: primeiro, Gálatas 1, 15 e 16, ele disse: aprove Deus revelar seu Filho em mim. Conversão é Cristo sendo revelado para dentro de nós. Gálatas 2:20, ele diz: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Conversão é Cristo viver em mim. E por último, capítulo 4, versículo 19: filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Conversão é Cristo sendo formado em nós. Ao contrário disso, sabe o que é? Religião. Ao contrário disso, irmãos, sabe o que é? Apostasia, formalismo, mas conversão não. Então você vê que o supremo, eterno propósito de Deus, nós o conhecemos, irmãos. Por quê? Estamos ainda nos primeiros degraus. Isso não é de Deus, irmãos. Se você lê capítulo 5 de Hebreus, o versículo 11, o autor dessa epístola, ele vai dizer assim: irmãos, eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, coisas até difíceis de explicar, mas vocês têm se tornado tão preguiçosos, que eu não tenho como prosseguir. E se você observar bem, voltar no contexto, você vai ver que ele estava falando do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Posso dizer para você que este é o assunto mais elevado da epístola aos Hebreus, e não só da epístola aos Hebreus, de toda a cristologia, o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz: eu não posso prosseguir, irmãos, porque vocês estão tão imaturos, tão preguiçosos. E o que eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, que muitas vezes Deus não pode avançar conosco. Existem 2 coisas que impedem Deus de caminhar conosco. Sabe quais são? Essa é uma delas: imaturidade. Imaturidade. O que significa? Nós resistimos crescer espiritualmente. Hoje, a psicologia define algumas características extraordinárias da sociedade moderna. Uma delas é denominada pela geração canguru. Hoje os filhos encontram tanto conforto nos pais, que eles não querem sair da casa dos pais. E eu falo como pai, eu quisera que meus filhos ficassem comigo a vida toda, ou que se eles saíssem, que eles morassem do lado. A gente não quer abrir mão dos filhos, mas a questão é que eles também não querem nos deixar. Mas isso não é sinal de maturidade, é claro que não é.
Mas o que eu quero dizer é que muitos cristãos, eles não querem caminhar com Deus, eles não têm prazer de estar com Deus. Isso é imaturidade, isso é uma deficiência espiritual, isso impede Deus de avançar conosco. Uma segunda razão, e eu deveria ter colocado em primeiro lugar, mas porque estava aqui, eu preferi colocar fora dessa ordem. Está lá em Êxodo, capítulo 33, nos primeiros versículos, Deus diz assim para Moisés: eu não posso andar com este povo, porque é de dura cerviz. Dura cerviz. Isso é triste, irmãos. O que quer dizer dura cerviz? Isso aqui, ó, cervical. Tradução melhor: um povo que não se quebranta, um povo que não se rende, um povo que não se inclina, um povo que não se curva, um povo enrijecido, duro, inflexível. Deus não caminha com pessoas que não se rende, que não se quebranta, pessoa com o coração duro. Estão vendo, irmãos? Com esse tipo de gente Deus não caminha. Deus não caminha com pessoas que não se quebrantam, Deus não caminha com pessoas imaturas, Deus não tem como avançar com essas pessoas. Por quê, irmãos? Porque Satanás trabalha para nos manter num cativeiro de ignorância, de imaturidade. Deixamos de conhecer Cristo. É triste, mas você pode ver que muitas pessoas estão na vida da igreja ou por influência dos pais ou com medo do inferno. Isso não deveria ser razão nenhuma para as pessoas dizer que estão fazendo parte da vida da igreja, porque não tem realidade. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que Ele visite o seu povo, que Ele restaure esses fundamentos, para que nós possamos viver a vida cristã num plano mais alto, que nós possamos subir, como Jesus levou os discípulos para o Monte Hermon, e experimentar as revelações mais elevadas da sua palavra, como o supremo propósito de Deus, que nós não conhecemos. Nós ficamos perguntando, por que Adão pecou? Por que Adão pecou? Por que o homem caiu? Por que Deus escolheu a nação de Israel? Tudo isso, irmãos, compreende os itens do eterno propósito de Deus, porque tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Tudo, irmãos, um dia só servirá para realçar a glória de Deus, sua sabedoria, sua soberania, a grandeza do seu conhecimento. E aonde nós vamos entender isso, irmãos? Supremo propósito de Deus. E aonde Deus está se manifestando este supremo propósito? Na igreja. Por isso a igreja é tão rica, por isso a igreja é tão linda, por isso a igreja é tão bela, porque Deus, o Deus Pai, enviou seu Filho para a sua igreja, para morrer por ela. Você diz, irmão, mas ele não morreu pelo mundo? A morte dele é capaz de salvar todo mundo e tem poder suficiente até para salvar todos os demônios do inferno, mas ele não vai salvar. Só para você entender o poder da morte. Não me entenda mal, porque alguém aqui pode sair e dizer que eu falei que Deus vai salvar Satanás. Por favor, eu quero dizer que o poder da morte dele é suficiente até mesmo para salvar os demônios do inferno. Entenda isso. Tamanho poder tem a morte dele. Tem o poder de salvar todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele morreu pelo mundo, mas só serão salvos aqueles que nele crê. Mas Paulo coloca um detalhe aqui em Efésios 5 que eu preciso te mostrar. Eu posso dizer assim: este é o aspecto mais íntimo da morte de Cristo, que nós precisamos tocar, como Moisés, quando ele viu aquela sarça, ele ouviu aquela voz que disse: tire a sandália dos teus pés. Então isso aqui é tão glorioso, irmãos, que você precisa tirar a sandália dos pés para tocar. Ele diz assim, maridos, Efésios 5, a partir do versículo 25, ele diz: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo, vou falar com muito cuidado, se entregou por ela. Aqui, irmãos, ele vai tocar o ponto mais alto da morte de Cristo,
o ponto mais elevado da morte de Cristo. Ele morreu pela sua igreja, ele deu sua vida pela sua igreja. Esse é o aspecto mais elevado da morte de Cristo. Deus entregou o seu Filho por ela. Deus, Ele derramou o seu Espírito para dentro dela. Então eu posso dizer que aquilo que sempre preencheu toda a eternidade passada, no coração do Pai, o seu Filho e o seu Espírito, Deus derramou pela sua igreja e para a sua igreja. A igreja, irmãos, não há nada que se compare a ela, nada. Quando você olha a igreja primitiva, você vai ver que aqueles irmãos entenderam isso. Homens, mulheres, crianças, viveram uma vida tal, uma vida inigualável. Nós não podemos achar, irmãos, que não somos capazes de viver a vida da igreja integral. Nós não podemos achar que a vida da igreja é só isso que temos vivido. Nós estamos concordando com o que o diabo está fazendo, que é nos manter no cativeiro da ignorância, da frieza, da indiferença, da mediocridade. Nós somos chamados para viver uma vida integral. Por isso Deus nos deu o seu Espírito, por isso Ele nos deu sua palavra, por isso Ele tem dado à igreja, através do ministério do ensino, dons. Ele tem dado seus dons, profetas e mestres. Ele tem nos dado tudo, irmãos. E nós, como Israel, lembre-se do livro de Amós, de Oséias, aqueles profetas que profetizaram, em especial para o reino do norte, aquelas 10 tribos, eles profetizaram, irmãos, e você vai ver que Deus, Ele admoestou, Ele chamou, Ele buscou Israel 200 anos, Israel não quis. Assim, irmãos, Deus está fazendo hoje. Ele está buscando a sua igreja, Ele está falando para ela: amada minha, vem, pomba minha, vem. Ele está batendo na porta, porque Ele quer nos tirar da periferia, Ele quer nos tirar da superficialidade. Ele é como aquele pai do irmão do filho pródigo, Ele quer que nós venhamos participar do seu gozo, da sua alegria. Ele quer encontrar em nós o lugar da sua satisfação. Ele quer que nós sejamos para Ele aquilo que Betânia foi para o seu filho aqui na terra, o lugar do seu repouso, o lugar do seu prazer. Isso é a igreja, irmãos. Isto é a igreja que Jesus disse: eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu digo para vocês, irmãos, aquilo na qual as portas do inferno estão prevalecendo não é a igreja. Se nós reconhecemos, vou dizer isso com muito cuidado, se nós reconhecemos que de alguma forma as portas do inferno prevalecem sobre nós, como uma comunidade cristã, então a edificação de Cristo não se encontra no nosso meio, por mais bem intencionados que sejamos, por mais que procuremos fazer boas obras, mas se nós identificarmos alguma porta de Satanás prevalecendo sobre nós, alguma brecha por onde ele está entrando para atrapalhar, para atrasar, para danificar, qualquer coisa que ele esteja fazendo, nós temos que admitir que o Senhor não está progredindo com a sua edificação. Isto é, a presença de Deus já saiu do nosso meio. Ficamos com as formas, ficamos com os métodos, ficamos com o nosso suor, ficamos com a nossa força, mas o Senhor não está no nosso meio. Podemos falar dEle, podemos cantar dEle, podemos ter tudo instituído, ministérios, serviços, podemos ter formas de culto, programas, podemos ter tudo isso, e com tudo isso, não termos a presença do Senhor. Ele não está edificando a sua igreja, porque aonde Ele está edificando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecem. Satanás já bateu em retirada. Meus irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, existe alguma porta
do inferno prevalecendo sobre esta obra aqui? Porque se tiver, meus irmãos, nós não temos força para fechar essas portas. Nós precisamos arrepender aos pés do Senhor, porque quando Ele chegar, todas as portas vão se fechar. Isso é sério, irmãos. Laodiceia é o grande exemplo disso. Veja quantas obras tinha Laodiceia, obras boas, mas o Senhor estava fora, Ele não estava lá dentro. Com certeza as portas do inferno estavam prevalecendo sobre Laodiceia. A igreja de Éfeso também, esta igreja aqui, irmãos, o que aconteceu com Éfeso? Paulo escreveu a Timóteo, ele falava do grande receio que ele tinha, que após a sua partida, lobos vorazes entrassem no meio do rebanho, e foi o que aconteceu, irmãos. Quão triste é isso, muito triste. Então nós temos que olhar aos pés do Senhor. Se igrejas como a de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, igrejas que tinham até virtudes, e muitas delas tinham muitas virtudes, como Éfeso, tinha muitas virtudes. O Senhor diz: eu conheço o teu labor, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suporta os maus, colocaste os falsos apóstolos à prova e os chamaste de mentirosos. O Senhor via tantas obras que tinha, a perseverança daquela igreja, mas o Senhor diz: tenho porém contra ti, deixaste o teu primeiro amor. As portas do inferno que prevaleceu na igreja de Éfeso foi a falta do amor relacional com Deus. A palavra amor ali é ágape, é o amor relacional com Deus. A igreja se tornou fria, indiferente. Então, irmãos, você vê Pérgamo, a palavra Pérgamo, ela vem de um vocábulo que significa hipercasado, gamo casado, Pérgamo, super casada. Aí o Senhor diz assim para aquela igreja: tu habitas aonde está o trono de Satanás. Isto é, Satanás estabeleceu um governo também na igreja de Pérgamo, porque ela estava super casada com o mundo. Mundanismo foi a porta que prevaleceu do Hades na igreja de Pérgamo. Igreja de Tiatira, igreja de Sardes, Laodiceia, todas elas, irmãos, existem restrições. Nós temos que humilhar e ir aos pés do Senhor e perguntar: Senhor, quais são as restrições do Senhor quanto a nós? Visita a tua vinha, restaura-nos, prossiga na tua edificação, tira-nos da superficialidade, para que Satanás não prevaleça sobre nós. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver a igreja, que o Senhor nos ajude a compreender o caráter, a natureza daquilo que é a igreja, porque Ele vem para buscar a sua igreja, e tudo aquilo que não for igreja será condenado com o mundo, será condenado com o mundo. A promessa do Senhor é que Ele vai guardar a igreja, e Ele virá para a sua igreja. Esta é a promessa do Senhor. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo tenha caminho na sua palavra nos nossos corações e nos abençoe. Amém. Pai, no grande nome de Jesus, nós te clamamos aqui, Senhor, encarecidamente neste nome. Vem falar a este povo, vem falar a nós, vem se revelar mais na tua palavra, para que conheçamos a ti, Senhor, conheçamos aquilo que realmente é a tua igreja, esta casa celestial, este lugar onde os céus e a terra se encontram, esta noiva amada por ti. Ajuda-nos, Senhor, a ver a tua igreja, porque tudo aquilo onde as portas do inferno prevalecem, não é a tua igreja. Pode ser uma intenção de ser igreja, pode ter aparência da igreja, mas não é a igreja. Nós não queremos ter aparência, Senhor, nós queremos ter a realidade daquilo que é a igreja. Então nós te pedimos, Senhor, vem nos ajudar, vem ajudar o teu povo aqui, Senhor, vem falar o coração de cada um de nós que estamos aqui. Visita-nos de maneira especial na tua palavra agora ministrada a nós, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, abre os nossos olhos para que nós saibamos a que horas estamos da noite, para que nós não venhamos perder, Senhor, esta hora, este momento, onde o Senhor está procurando resgatar a tua igreja, restaurar a tua igreja, curar as suas feridas, para que ela se torne
um testemunho, uma expressão do Senhor. Ó Deus, essas 4 dimensões, quanta riqueza nisso, Senhor. E nós estamos vivendo alheios, indiferentes, não conhecemos nada acerca dessas insondáveis riquezas de Cristo, temos vivido uma vida cristã tão pobre, tão miseravelmente, diante de Ti, Senhor. Nós não conhecemos a economia deste mistério, ó Senhor, não sabemos nada, Senhor, sobre este assunto. Ajuda-nos, Senhor, nos livra da ignorância espiritual. Satanás tem nos mantido na ignorância, porque é uma grande vantagem para ele. Nos tira, Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queremos conhecer, Senhor, o Senhor mais e mais. Ó Deus, abre os nossos olhos, faz-nos ver a beleza daquilo que o Senhor está fazendo na igreja, fazendo dela uma escola, aonde as múltiplas facetas da Tua sabedoria estão sendo reveladas. Ó Deus, este supremo propósito que o Senhor estabeleceu em Teu Filho, está se revelando em nós e através de nós. Abre os nossos olhos, Senhor, nos tira dessa periferia, dessa superficialidade, faz-nos viver a vida cristã num plano mais alto, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus, amém.